Você já sentiu o toque divino que transforma vidas? No caminho espiritual, há momentos em que nos deparamos com a presença do sagrado de uma forma tão intensa que nos faz questionar tudo o que sabemos. Hoje, quero compartilhar com você 9 evidências profundas, 9 sinais indiscutíveis de que o Espírito Santo está agindo em sua vida. Estas não são simples conjecturas teológicas, mas sim experiências vivas, palpáveis, que revelam a obra sublime do divino em nosso ser. Deixe-me guiar você através destas 9 pistas, cada uma iluminando o caminho para uma compreensão mais profunda, uma conexão mais íntima e uma transformação mais completa. Permita-me mostrar como a presença do Espírito Santo pode ser reconhecida em suas atitudes, em seus relacionamentos e em seu ser interior. A jornada para descobrir essas evidências é uma jornada de autodescoberta e de encontro com o divino dentro de si mesmo. Então, vamos embarcar juntos nesta busca fascinante, pois as 9 evidências que compartilharei podem iluminar seu coração e sua alma de maneiras que você jamais imaginou. Para isso, assista esse vídeo até o final. Clique no botão inscrever-se, se ainda não for inscrito no canal, e ative o sininho das notificações para ser avisado todas as vezes que colocarmos um novo vídeo. Deixe o like no vídeo e ajude o nosso canal a continuar propagando a verdade. Número 1. Uma vida transformada. A transformação de vida é uma das evidências mais poderosas do recebimento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra em nosso coração, ele nos molda e nos transforma de dentro para fora, refletindo os frutos do Espírito mencionados em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Essa transformação pode se manifestar de diversas maneiras em nossas vidas, desde uma mudança radical em nosso caráter até uma nova perspectiva em relação aos outros e ao mundo ao nosso redor. Um exemplo marcante de transformação de vida é o encontro de Saulo de Tarso com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, conforme narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos, teve uma experiência transformadora ao ser confrontado pelo próprio Jesus Cristo. Após esse encontro, ele se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores apóstolos e pregadores do Evangelho, conhecido como Paulo. Outro exemplo é o de Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios por Jesus, conforme descrito em Lucas capítulo 8, versículo 2. Essa libertação foi seguida por uma transformação profunda em sua vida, levando-a a se tornar uma seguidora devota de Jesus e uma das primeiras testemunhas da ressurreição. Veja o que a Bíblia diz. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse poder que vem quando o Espírito Santo desce sobre nós é o poder que transforma as nossas vidas. A ponto daquele que mentia, agora não mente mais. O que enganava, não engana mais. O que fazia fofoca, não faz mais. O que andava em trevas, não anda mais, mas agora caminha na luz de Cristo. O poder do alto transforma totalmente uma vida. Muda o caráter, transforma a intenção do coração. Gera uma nova criatura, um ser à imagem e semelhança de Deus. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a transformação de vida causada pelo Espírito Santo é real e tangível. Assim como esses indivíduos foram transformados, nós também podemos experimentar essa mesma transformação quando permitimos que o Espírito Santo opere em nós. É essa transformação que nos torna verdadeiramente filhos e filhas de Deus, refletindo sua imagem e seu amor ao mundo ao nosso redor. Número 2. Compreensão das Escrituras. Esta é, sem dúvida, outra evidência clara do recebimento do Espírito Santo. Quando somos habitados pelo Espírito Santo, somos iluminados para entender as verdades espirituais contidas na Palavra de Deus. Essa compreensão vai além de uma simples leitura superficial. É uma revelação íntima e profunda do significado das Escrituras, guiada pelo próprio Espírito Santo. Um exemplo notável é o encontro de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús, conforme registrado em Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nessa passagem, Jesus se une a 2 discípulos e começa a explicar a eles as Escrituras do Antigo Testamento que apontavam para ele mesmo. Como resultado desse encontro, os corações dos discípulos queimaram de compreensão e eles reconheceram Jesus na partilha do pão.
Esse episódio ilustra como o Espírito Santo abre nossos olhos para ver Cristo em toda a Escritura. Outro exemplo é o de Filipe e o eunuco etíope, encontrado em Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículos de 26 a 40. Nessa história, o Espírito Santo direciona Filipe a abordar o eunuco, que estava lendo o livro de Isaías. Filipe então explica as Escrituras e o eunuco é batizado após entender a mensagem do Evangelho. Aqui vemos como o Espírito Santo capacita os crentes a compreender e comunicar as verdades das Escrituras de forma eficaz. Além disso, podemos olhar para as palavras de Jesus em João capítulo 14, versículos de 25 a 26, onde ele diz: Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa promessa revela a importância do Espírito Santo na compreensão das Escrituras e na continuação do ensino de Jesus através dos séculos. Sua importância para compreender o texto sagrado é essencial. Quando somos cheios do Espírito Santo, somos capacitados a compreender e aplicar as verdades eternas contidas na Palavra de Deus em nossas vidas diárias. Número 3. Convicção interior. A convicção interior é uma evidência profunda e pessoal do recebimento do Espírito Santo. É uma certeza interior, uma paz inexplicável que reside no coração daqueles que são habitados pelo Espírito de Deus. Essa convicção vai além de meras emoções passageiras. É uma âncora firme que sustenta nossa fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Um exemplo marcante é o testemunho do apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 24. Ele escreve: E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. João enfatiza aqui que a presença do Espírito Santo em nós é a garantia de nossa comunhão com Deus e nos dá a certeza de nossa filiação espiritual. Outro exemplo é o testemunho de Paulo em Romanos, capítulo 8, versículos de 16 a 17. Ele escreve: O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Paulo destaca que é o Espírito Santo quem nos dá essa convicção interior de nossa filiação divina e nossa herança em Cristo. Além disso, podemos olhar para o exemplo de Jesus, que prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre, conforme registrado em João capítulo 14, versículos de 16 a 18. Essa promessa de Jesus é uma garantia de que nunca estaremos sós, mas sempre teremos a presença consoladora e convicta do Espírito Santo em nossas vidas. Esses exemplos bíblicos nos mostram que a convicção interior é uma evidência tangível do recebimento do Espírito Santo. Quando somos habilitados pelo Espírito de Deus, experimentamos uma certeza inabalável de nossa identidade em Cristo e da promessa de vida eterna. Essa convicção nos sustenta em nossa jornada de fé e nos capacita a enfrentar qualquer desafio com confiança e paz. Número 4. Oração e comunhão. A vida de oração e comunhão é uma evidência vital do recebimento do Espírito Santo. Quando somos habitados pelo Espírito Santo, somos levados a uma comunhão íntima e constante com Deus através da oração. Essa comunhão não é apenas uma prática religiosa, mas uma expressão sincera de nossa dependência de Deus e de nosso desejo de estar em sua presença. Um exemplo inspirador é a vida de Daniel, cuja comunhão com Deus era tão profunda que ele buscava a face do Senhor regularmente, mesmo diante de ameaças e perigos. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, lemos: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A vida de oração de Daniel ilustra a importância de uma comunhão constante e comprometida com Deus, mesmo em tempos de adversidade. Outro exemplo é a vida de Jesus, que frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e buscar a vontade do Pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, lemos: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus nos ensina a importância de priorizar a comunhão com Deus em nossas vidas diárias,
buscando em oração e intimidade. Além disso, podemos olhar para o exemplo dos primeiros discípulos de Jesus, que se reuniam constantemente em oração e comunhão, como registrado em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Eles compartilhavam suas necessidades uns com os outros, se fortaleciam mutuamente em oração e experimentavam a presença poderosa do Espírito Santo em sua comunhão. A palavra de Deus nos ensina que a vida de oração e comunhão é uma evidência essencial do recebimento do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito, somos impulsionados a buscar a face de Deus em oração e a cultivar uma comunhão íntima e constante com Ele. Essa vida de oração nos fortalece, nos sustenta e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas. Número 5. O discernimento espiritual. Quando somos habilitados pelo Espírito Santo, somos capacitados a discernir entre o que é espiritualmente verdadeiro e falso, entre o bem e o mal. Esse discernimento não é meramente intelectual, mas uma percepção espiritual que nos guia na tomada de decisões e na compreensão das questões espirituais. Um exemplo marcante é o relato de Jesus sobre o Espírito da Verdade no Evangelho de João capítulo 16. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Esse discernimento espiritual capacitou os discípulos a entenderem os ensinamentos de Jesus e a discernir a vontade de Deus em suas vidas. Veja também a exortação de Paulo aos Coríntios sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Paulo menciona o dom do discernimento espiritual como um dos dons concedidos pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja. Esse dom capacita os crentes a discernir entre os espíritos e a identificar influências espirituais malignas. Além disso, podemos olhar para a vida de Salomão, que recebeu o discernimento espiritual de Deus para governar seu povo com sabedoria, conforme registrado em 1 Reis capítulo 3, versículos de 9 a 12. Salomão reconheceu sua necessidade desse discernimento e Deus lhe concedeu uma mente sábia e entendimento espiritual para discernir entre o bem e o mal. O discernimento espiritual é uma dádiva do Espírito Santo nos capacitando a discernir a verdade, a resistir ao engano e a seguir o caminho de Cristo com confiança e clareza. Esse discernimento nos protege das artimanhas do inimigo e nos guia na busca da vontade de Deus para nossas vidas. Número 6. Desenvolvimento do fruto do Espírito. Quando somos habitados pelo Espírito Santo, os frutos do Espírito começam a se manifestar em nossa vida, refletindo o caráter de Cristo. Esses frutos não são alcançados por esforços próprios, mas são o resultado natural da obra do Espírito em nós. Um exemplo claro está em Gálatas capítulo 5. Versículos de 22 a 23, onde Paulo lista os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Esses frutos são evidências da presença e do trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Outro exemplo é o ensinamento de Jesus sobre a videira e os ramos em João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Jesus compara os crentes a ramos que estão conectados a Ele, a videira verdadeira. Ele declara que aqueles que permanecem nele produzirão muito fruto, demonstrando assim a presença do Espírito Santo em suas vidas. Além disso, podemos observar a vida dos primeiros cristãos descrita em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Esses crentes, cheios do Espírito Santo, demonstravam amor, comunhão e generosidade uns para com os outros, refletindo os frutos do Espírito em suas vidas e testemunhando assim ao mundo ao seu redor. Quando somos cheios do Espírito, somos transformados à imagem de Cristo e os frutos do Espírito se tornam evidentes em nossas vidas.
Esses frutos testificam ao mundo da realidade do poder transformador do Espírito Santo e nos capacitam a viver uma vida que honra a Deus e abençoa os outros. Número 7. Testemunho público. O testemunho público é uma evidência de que fomos capacitados a compartilhar nossa fé de forma corajosa e eficaz, tornando-nos testemunhas vivas do poder transformador de Cristo em nossas vidas. Um exemplo marcante é encontrado em Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículos de 19 a 20, onde Pedro e João, após serem proibidos de pregar o Evangelho, declararam: Julgai vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Esse é um exemplo poderoso de coragem e determinação para testemunhar publicamente sobre Cristo, mesmo diante da oposição. Outro exemplo está na grande comissão dada por Jesus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa comissão é um chamado para testemunhar publicamente sobre Cristo e fazer discípulos em seu nome, uma tarefa que só pode ser cumprida através do poder e da capacitação do Espírito Santo. O testemunho público nos capacita a compartilhar corajosamente nossa fé com os outros, tornando-se testemunhas vivas do poder transformador de Cristo em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Número 8. Amor pelos outros. Ao recebermos o Espírito Santo, somos capacitados a amar genuinamente as pessoas ao nosso redor, refletindo o amor sacrificial de Cristo em nossas vidas. O apóstolo João nos escreve dizendo: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essas palavras destacam a importância do amor como evidência da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Outro exemplo está na parábola do bom samaritano, narrada por Jesus em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. Nesta parábola, Jesus ilustra o verdadeiro significado do amor ao próximo, mostrando que o amor transcende barreiras sociais e é expresso através de ações concretas de cuidado e compaixão. Além disso, podemos observar a vida de Jesus, que exemplificou o amor em tudo o que fez. Ele curou os doentes, alimentou os famintos e acolheu os marginalizados, demonstrando assim o amor de Deus em ação. O Espírito é quem nos capacita a amar os outros de maneira desinteressada e sacrificial, refletindo assim o amor de Cristo ao mundo ao nosso redor. Esse amor nos impulsiona a buscar o bem-estar dos outros e a trabalhar pela reconciliação e restauração em nossos relacionamentos e comunidades. Número 9. Perseverança na fé. Pelo Espírito Santo, somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida com coragem e determinação, mantendo nossa fé inabalável, mesmo diante das adversidades. Na vida de Jó, temos a inspiração de quem enfrentou inúmeras provações e sofrimentos, mas permaneceu fiel a Deus. Diante das perdas devastadoras que enfrentou, Jó declarou: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa atitude de fé e resignação diante das dificuldades é um exemplo poderoso de perseverança na fé, capacitada pelo Espírito Santo. Outro exemplo está na vida dos apóstolos, que enfrentaram perseguições, prisões e até mesmo a morte por causa de sua fé em Cristo. No entanto, eles permaneceram firmes em sua convicção, como vemos em Atos dos Apóstolos. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles se alegraram no sofrimento e continuaram a ensinar e pregar o Evangelho, mesmo diante da oposição. Além disso, podemos olhar para as palavras de Jesus: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A perseverança na fé é uma evidência poderosa do recebimento do Espírito Santo. Quando somos cheios do Espírito, somos fortalecidos para enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel para nos sustentar e nos capacitar a permanecer firmes até o fim. Lembre-se do que a palavra de Deus nos diz: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você está enfrentando tentações e provações, se está em período de lutas e batalhas, saiba que Deus nunca te deixou só,
E mesmo que tudo esteja difícil, Jesus tem um propósito, por isso fique firme. Mesmo que você não entenda, confie que o Senhor é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a teu respeito. Na hora certa, você poderá dizer como Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vou deixar o link de um vídeo que irá fortalecer sua caminhada na fé. É sobre a vida de Jó e como Deus restaurou completamente a sua vida e ele superou as terríveis dores e perdas. Encorajo você a assistir. Se você assistiu esse vídeo até o final, quero desejar que em sua vida haja a manifestação destas 9 evidências de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, e que o fruto do Espírito seja gerado em você todos os dias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.